Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, acompanhando a liturgia. Nesta quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Mas, ao mesmo tempo, essa quarta-feira é o dia 3 de julho. Portanto, no calendário da Igreja, nós celebramos a festa de um dos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desta feita, nós celebramos o apóstolo Tomé. A palavra Tomé, tem logo no Evangelho de São João, o correspondente de Tomé em grego, didymos, que significa gêmeo. Gêmeo significa aquilo que é dobrado, aquilo que é duplicado, ou seja, aquilo que é semelhante. Ser gêmeo significa ser semelhante. Então, esse apóstolo tem um nome muito interessante, é semelhante. É semelhante a mim que estou escutando a sua história, é semelhante a você que está escutando a sua história. E tem alguns pontos que são muito interessantes da vida de Tomé, que toca em nós, não é que por exemplo, todo mundo diz, não é? Esse daí eu sou como São Tomé, só vendo para crer. É o aspecto do nosso ser gêmeo que a gente diz. Mas interessante porque Jesus, falando de nós, que somos semelhantes a Tomé, mas diz assim que seremos felizes aqueles que creremos sem ter visto. A nossa felicidade deve ser essa de ultrapassar a necessidade de ver e abraçar com toda a força o crer. Ontem nós escutávamos o Evangelho, Jesus dizendo aos seus discípulos, ou melhor, dizendo a todos os nós, porque aquela palavra, como a gente tinha notado, se dirigia aos homens, não é? A todos aqueles que fazem parte da igreja, do porvir, ou seja, nós que estamos já agora vivendo a igreja, a estes, Jesus dizia, vocês são pequenos na fé, né? Tem pouca fé, como a gente dizia assim, né? Somos meios nanicos na fé. A fé de verdade não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade, porque Jesus já tinha dito, se alguém tem fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer a esse monte, sai daqui e vai para ali, pode dizer para uma planta, arranca-te desse lugar e vai para aquele outro. Então não é a quantidade, mas é a qualidade dessa fé, é aquela fé que realmente é aquela confiança inamovível que não se abala, como Jesus que estava dormindo ali naquela barca, como nós vimos no Evangelho de ontem. Mas o Evangelho de hoje, dessa festa de São Tomé, é o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 24 a 29. Nós já meditamos esta passagem do Evangelho no passado mês de abril, no dia 28 de abril, celebrando a oitava da Páscoa de Jesus, nós meditávamos este texto do Evangelho. Nós temos algumas coisas no Evangelho de hoje. Diz que Tomé, chamado Dídimo, ou seja, eu já expliquei isso, significa gêmeo, ele era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe, vimos o Senhor, mas Tomé lhe disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão do seu lado, eu não acreditarei. Veja só, nós dizemos, eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Quando nós celebramos um apóstolo, nós retomamos esta necessidade de reafirmar para nós mesmos, eu pertenço à igreja apostólica, que é fundada na pregação dos apóstolos. Tomé era um dos apóstolos. Ele deveria anunciar o Cristo ressuscitado. Ele não o viu presente naquele momento. Ele teve a oportunidade de experimentar em si mesmo a força do anúncio da ressurreição, mas ele foi resistente. Tomé é o exemplo de todo aquele que resiste ao anúncio da igreja, que resiste à pregação do evangelho que a igreja faz. Quantas vezes a gente quer colocar condições para aceitar aquilo? Mas os padres são homens como eu, olha aí quanta coisa errada no meio também da comunidade. A gente quer diminuir a força do anúncio e a força da ressurreição por conta daqueles que estão anunciando. É claro que o fato de Tomé não era esse. Ele queria também ver o Senhor ressuscitado. Ele queria fazer a mesma experiência. Mas de todas as formas se tocam as duas realidades. Ele não acolheu a pregação e o anúncio feito pelos demais apóstolos, como nós muitas vezes também nos fechamos àquelas verdades que a igreja nos anuncia no dia de hoje, por razões as mais diversas. Criamos barreiras para acolher
o anúncio do Evangelho, queremos impor as nossas condições. Um outro aspecto aqui, o versículo 26 diz: 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. 8 dias depois, olha, o primeiro dia que eles estavam reunidos no cenáculo era no primeiro dia da semana, ou seja, um domingo. 8 dias depois é um outro domingo. Ou seja, a comunidade que se reunia e o ressuscitado que se faz presente no domingo. 8 dias depois, aqui entra para nós uma simbologia muito forte, porque o 8 é a soma de 4 mais 4, eu já disse isso também, e já disse como no mundo antigo o 4 era visto como um número muito simbólico que falava das realidades criadas, né? Você já está cansado de escutar eu dizer isto. 4 são os pontos cardeais, 4 são as fases da lua, 4 são as estações do ano, 4 são os elementos que compunham a realidade da Terra conforme entendia o mundo antigo: fogo, terra, água, ar. Então o 4 significava isso, o mundo criado. Então significa 8 dias, na mentalidade dos cristãos, eles entendiam que na ressurreição de Cristo o mundo foi recriado. Por isso, cada domingo, quando a comunidade se reúne, é dia de ela experimentar a força da ressurreição de Cristo, a força de Cristo recriando o mundo, recriando as nossas relações, recriando a nossa presença no meio do mundo. Nesses 8 dias depois, quando Cristo aparece, Tomé estava ali com eles. As portas estavam fechadas, Jesus entrou no meio deles, deu de novo a paz, como fez na primeira vez. Depois ele vai dizer para Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca do meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Olha só o que é que significa para nós a celebração do domingo, o dia de renovar a fé. É por isso que cada domingo na missa se reza o credo. Nos outros dias da semana a gente não reza, mas reza no domingo. Porque é dia de vencer a incredulidade, é dia de renovar a fé e é dia de a gente escutar a bem-aventurança, a felicidade que a fé nos deve dar. Jesus disse aquilo para Tomé: não sejas incrédulo, mas fiel, e Tomé então vai dizer: meu Senhor e meu Deus. E Jesus vai dizer para ele: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Cada domingo é dia de a gente escutar o ressuscitado dizer no nosso coração isso. Nós estamos ali, fisicamente nós não vemos Jesus, mas Ele está presente porque onde 2 ou mais ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele vai estar. Ele está presente porque a sua palavra é dirigida a nós, e se nós praticarmos essa palavra, Ele disse: se alguém me ama, observará a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Então é dia da gente renovar essa certeza de que Deus está dentro de nós, o ressuscitado está dentro de nós pela força da sua palavra e da prática que nós queremos fazer da palavra que escutamos a cada domingo. Então hoje, celebrando a festa de São Tomé, eu quero pedir a Deus, para mim e para você, a graça de que o 8º dia, o domingo, seja sempre dia de renovação na nossa vida, de reacendermos a nossa fé na Eucaristia, na escuta da palavra, na atualização dessa palavra para a nossa vida, para a nossa existência. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você um dia abençoado, um dia cheio de Deus, um dia que nos ajude a crescer na nossa fé. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, acompanhando a liturgia. Nesta quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, mas ao mesmo